Olá, estudante! Olá, você que vai fazer o Enem, seja esse ano, seja em outro. Estou aqui resolvendo as questões do Enem 2023, as questões de física, são 15, e eu resolvi repartir em 3. 5 questões, 5 questões e 5 questões. Espero que essas resoluções sejam úteis a você, espero que você entenda as minhas explicações e deixe seus comentários aqui embaixo se quiser, tá bom? E vamos lá, as resoluções. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa primeira questão, mas é a 91 da prova amarela. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. É aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Por exemplo, as latas são as mesmas, né? Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Bom, vamos analisar cada uma delas, né? Vamos começar aqui pela altura. O que é altura? Altura é uma qualidade do som que me permite distinguir sons mais graves e sons mais agudos. Isso tem a ver com frequência. O som mais grave é aquele de menor frequência. O som mais agudo é aquele de maior frequência. São coisas relativas, né? O fato de aumentar o comprimento do fio ou diminuir não altera a frequência do som. O que garante a frequência do som é a fonte. Depois que eu dei um berro aqui, isso gera um som de uma certa frequência. E isso não vai se alterar ao longo do caminho. Quem garante a frequência do som é a fonte. Ele foi produzido com uma certa frequência, ele vai manter essa frequência no caminho. Não é o comprimento do fio que vai alterar isso. Então, eu já descubro que o item A não é o correto. Essa coisa de altura tem a ver, por exemplo, com piano, teclado. A gente tem as chamadas oitavas, né? O que são oitavas? É aquele do, ré, mi, fá, sol, lá, si, é uma oitava. E são várias oitavas no teclado ou no piano. Você tem do, ré, mi, fá, sol, lá, si, depois tem de novo do, ré, mi, fá, sol, lá, si, depois do, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? São oitavas. Só que um dó, ele é mais grave que o outro dó, que é mais grave que o outro dó, né? Então a diferença das oitavas são as alturas, as frequências. De modo que você pode escolher uma oitava se você quer tocar de modo mais agudo ou mais grave. As notas são as mesmas, mas são mais graves ou mais agudas. Tá legal? Então a gente sabe que o item A não é o correto. Bom, se o item A não é o correto, vamos analisar o item B, né? O item B que é período. Vamos ver o que é período. Período é o primo da frequência, né? Um é o inverso do outro. Período é o tempo que a onda leva por uma vibração completa, né? E a frequência é o número de vibrações por segundo. Mas eu acabei de dizer que a frequência não é alterada. Se eu dou um berro aqui, a frequência desse berro, quem garante é a produção dele, né? Ele vai caminhar com uma certa frequência. Então, é claro, se a frequência é a mesma, o período também vai ser o mesmo, não é verdade? Então, é claro que o item B também não é o correto, tá certo? Já cortei aqui o item B, né? Bom, e amplitude? O que é amplitude? Veja aqui uma onda, eu peguei uma onda senoidal, para ficar mais fácil entender, embora o som seja uma onda longitudinal, mas o conceito é o mesmo. Amplitude é isso, é o quanto a onda se afasta para cima ou para baixo de uma linha central. Isso aqui que é amplitude, é o quanto ela se afasta, tá? Para cima ou para baixo. No caso do som, o som lembra uma onda assim, parecida com a da mola. Quando você comprime uma mola, ela comprime e comprime e descomprime. Né? É parecido também. Amplitude seria aí a distância entre a máxima compressão e a mínima compressão e tal. Bom, vejo aqui ó, uma onda de menor amplitude. Uma onda de mesma frequência, porque tem o mesmo comprimento de onda, eu peguei uma onda de mesmo comprimento de onda. Digamos que ela tem a mesma velocidade, então ela vai ter a mesma frequência, então vai ser tão aguda ou grave quanto, é a mesma nota, se for uma nota, uma coisa musical, mesma nota, mas a diferença é a amplitude. Que diferença faz essa amplitude? A amplitude está ligada à intensidade sonora. Por exemplo, se você bate uma tecla no piano devagarzinho, pim, a amplitude é baixa. Se você bate forte nela, pim, a amplitude é alta. A amplitude está ligada à intensidade, à energia que a onda carrega, vamos dizer assim.
que é isso aqui, né? Está ligado à intensidade da onda. E essa intensidade da onda, ela diminui à medida que a onda se propaga, porque ela vai se espalhando, né? Ela vai se espalhando. Digamos assim, ela vai perdendo energia. Um dia a gente vai discutir isso melhor, mas ela vai perdendo intensidade no sentido que ela vai se espalhando pelo espaço, né? Agora, veja o som que o Cascão produziu naquela lata. Ele tem uma certa energia inicial, mas ele não vai até a galáxia de Andrômeda, né? Tá certo? Ele vai perdendo energia à medida que ele vai fazendo a corda vibrar, né? Isso requer uma certa energia cinética. E vai havendo perdas dessa energia ao longo desse caminhar da onda, né? Dessa propagação da onda. Eu não posso fazer esse telefone daqui até o Japão e achar que alguém vai me ouvir lá. Eu teria que dar um berro hercúleo, né? Para alguém me ouvir no Japão. Porque vai havendo perda de energia ao longo da propagação da onda no fio. Então, se eu aumento o comprimento do barbante, o que vai havendo de perda é a intensidade da onda. Isso se caracteriza por uma perda de amplitude, que é exatamente esse item C, tá? Por isso que a alternativa seria, então, a alternativa C. A velocidade não muda. Por quê? Porque velocidade é lambda f, né? Comprimento de onda vezes a frequência. Quando há perda de amplitude, não há modificação no comprimento de onda. Não há modificação no comprimento de onda. E já vimos que a frequência também não muda. Então a velocidade não muda. A velocidade de uma onda é característica do meio em que ela se propaga. O meio continua sendo o mesmo, o barbante. A velocidade não muda. Não muda. E o comprimento de onda também não, como eu disse. Se a velocidade não muda, a frequência não muda, o comprimento de onda também não muda. Então a alternativa seria a alternativa C. Uma bela questão. Ela exige que o estudante saiba algumas das propriedades do som. Não exige cálculos nem nada, mas exige conceito. Que o aluno tenha claro essa conceituação toda ligada às ondas sonoras. Valeu, bom exercício. Pessoal, vamos à questão 2, que é a 92 da prova. Isso aqui é um exemplo de que se a gente ler direitinho, a gente acaba respondendo a questão do Enem. Não tem cálculo, não tem nada. Informações digitais de dados são gravadas em discos rígidos, como CD e DVD, discos óticos, desculpe, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. Cava, né, um pouquinho. Aquela coisa de gravar CD e DVD, coisa que ninguém mais faz hoje, né? Pouca gente faz. A gravação e a leitura ótica dessas informações são realizadas por um laser, que é uma fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco, tá? Uma área pequena. Se você faz buraquinho pequenininho, cabe mais dados. Guardaram isso? O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito da difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Só que é uma informação que ele deu, acessória, eu acho. Veja, essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda. Desenvolvimento de laser com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Então, menor comprimento de onda possibilita cavidades cada vez menores. Está escrito isso aqui. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Otimiza quer dizer aumenta, né? Melhora. Então vejam, eu tenho que procurar menor comprimento de onda para que eu produza cavidades menores, porque assim eu guardo mais dados. Qual desses aqui tem menor comprimento de onda? Aí você tem que lembrar, né, alguma coisa. Quem tem menor comprimento de onda? Quem tem maior frequência, quem tem menor comprimento de onda? Quem tem maior frequência, quem tem menor comprimento de onda. Isso tem que lembrar. A faixa do visível, ela vai do vermelho ao violeta, né? O que está abaixo do vermelho é o infravermelho. O que está acima do violeta é o ultravioleta. Daí que vem o nome, né? Bom, tem que lembrar um pouquinho o espectro eletromagnético. Não com detalhes, mas veja, olha, essa aqui é a faixa do visível, tá legal? Faixa do visível. O vermelho está aqui, o violeta está aqui. À medida que eu ando aqui para a direita, o comprimento de onda aumenta. Está aqui em inglês, mas não nos preocupe com isso, dá para ver o desenho, né? O comprimento de onda aumenta. Aqui para a esquerda, o comprimento de onda diminui. Comprimento de onda menor quer dizer maior frequência.
Comprimento de onda maior quer dizer menor frequência. Então, as ondas para cá são ondas de menor frequência. O vermelho é o que tem menor frequência, tá? E o que está além dele é o infravermelho, é o infrared, que está aqui, ó, né? Infravermelho. Para cá são frequências maiores, tá? O ultravioleta, inclusive, é perigoso para a nossa pele, né? É alta frequência, ultravioleta, ó. Tá? O que está além do violeta é ultravioleta, de maior frequência, até que chegar no raio-x, né? Raio-x é perigoso, inclusive, né? É uma onda de alta frequência, a gente usa aí na medicina, né? Radiação gama então, é altamente perigosa. Vai aumentando a frequência, a onda vai ficando mais energética, vai obtendo aqui raios ionizantes, como são chamados, né? Aqui não, ondas de rádio. Ondas de rádio é o que a gente usa para comunicação aí. São ondas de baixa frequência. Então tem que lembrar o seguinte: vermelho, baixa frequência, violeta, alta frequência, mas tem pequeno comprimento de onda, que é o que ele quer, né? Olha lá, em qual região se situa o comprimento de onda que otimiza o armazenamento de dados. E esses são os de menores comprimentos de onda. Então, qual seria? Seria o violeta, que é a alternativa A. Basicamente, tem que lembrar o seguinte: vermelho, menor comprimento, menor frequência. Violeta, maior frequência. E no meio ficam as outras cores. Tá legal? Vamos ao nosso terceiro exercício, que é o 93 da prova. O Bluetooth. No Brasil a gente fala Bluetooth, eu vou falar assim também, né? É o que a gente fala, Bluetooth. É uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Quem que não sabe o que é Bluetooth hoje, né? A gente usa no celular direto para tudo, né? Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 miliwatts e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros. O Bluetooth ele é bom assim até 10 metros, né? Mais que isso já começa a falhar. Se você usar um fone Bluetooth, você vai ver que você vai até a cozinha, já não dá mais, né? Certo? Começa a falhar. Considere que essas antenas se comportam como fontes puntiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade diária. Intensidade é calculada potência por unidade diária. Essa é a definição de intensidade, é potência por unidade diária. Ele foi bonzinho aqui em dizer isso. Considere 3 como um valor aproximado de π. É para facilitar nossas contas, né? Para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade, ele já disse o que é aqui, né? Em watts por metro quadrado, porque é potência sobre área, watts por metro quadrado, é mais próximo de. Bom, ele praticamente já falou tudo aqui. O que é uma onda esférica? Bom, acontece o seguinte, isso aqui eu peguei lá do site da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, você tem aqui uma fonte de energia, de onda, né? De onda eletromagnética. Tá? Pode ser uma onda de som também, uma fonte de som. A onda se espalha, né, em formato esférico, ela espalha para todas as direções, por isso chama onda esférica. E aqui eu tenho um pedacinho dela na superfície esférica, né? Mas ela se espalha por toda uma superfície esférica. Para quem não lembra, a área de uma superfície esférica é 4πr2. Precisaria saber isso. A área da superfície esférica é 4πr2. Curioso que ele deu aqui a expressão física, né? Intensidade é potência sobre área, mas não forneceu a expressão da área da superfície esférica, tá bom? Você teria que lembrar isso. Então, o que ele tinha dito ali em cima, né? Intensidade é potência sobre área. Tá vendo? Quando você tem uma fonte de ondas, né? A onda vai se espalhando e veja que à medida que ela vai se propagando, cada vez ela vai diminuindo a intensidade, que é o que eu falei lá do som, né? Porque ela vai se espalhando cada vez para uma área maior, sobra menos energia por metro quadrado. A intensidade vai diminuindo, ó. E sobre 4, sobre 9, vai diminuindo a intensidade, né? Ela vai caindo com o quadrado da distância. Bom, então é isso que é a intensidade e é essa a área de uma esfera. Ele pede que a gente encontre a intensidade quando a potência é essa e uma distância de 10 metros. Vamos então partir para a briga aqui e calcular, né? Ele mesmo nos disse que intensidade é potência sobre área. Nós vimos agora que a área da superfície esférica é 4πr2. A potência foi dada, 2,4 miliamperes, está dada aqui, ó.
Mili é 10 a menos 3. Então a potência é 2,4, 10 a menos 3 watts. A distância é 10 metros, quer dizer, o raio da esfera até lá é 10 metros. Tá bom? Então a intensidade, que é potência sobre área, vai ser 2,4 10 a menos 3 sobre 4, o π é 3, ele disse aqui, né? 10 ao quadrado. Então vai dar 2,4 10 a menos 3, 4 vezes 3 é 12, 10 a segunda. Aqui, eu roubei essa vírgula, eu passei para cá, fica menos 4, né? Fica 24, 10 a menos 4. 24 sobre 12 dá 2. Esse 10 a segunda, ele sobe, fica 10 a menos 2. 10 a menos 4 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 6. Então a resposta é 2, 10 a menos 6, que é a alternativa A. Veja, ele forneceu a intensidade, na forma da intensidade. Era mais uma conta. E eu teria que saber a expressão da área da superfície esférica. Sem isso não dava. Vamos lá, questão 4, que é a 95 da prova. Em uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, ô delícia! Doce de leite é uma delícia, né? Principalmente aquele feito em Minas, ou então feito num fogão a lenha, né? Uma delícia. Utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius. Então, como é que é? É um tacho, só que a parede dele é oca, né? E por lá eles passam água, vapor de água a 120 graus. E tem uma saída para água líquida a 100 graus. O vapor sai a 100 graus, né? Então, o tacho não vai no fogo. É o vapor de água que vai esquentando o leite e ele vai fazendo a água evaporar, a água do leite, né? Então, olha lá, ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e consequente concentração do produto, que é o leite, né? Vai concentrando o leite porque a água vai evaporando. Aí vai ficando aquele doce de leite, né? Que é o leite concentrado. Sem fogo, então, né? Só com o calor do vapor da água. Interessante, isso eu não sabia que era assim. Isso é interessante do Enem. Vocês estão vendo como as questões são sempre contextualizadas, sempre relacionadas ao cotidiano, ao mundo real? Isso é muito legal no Enem. No processo de concentração do produto, é utilizada a energia proveniente. Vamos ver. Somente calor latente de vaporização, somente calor latente de condensação, calor sensível de calor latente de vaporização. Vamos ver. Bom, o que eu tenho aqui? Ele começa com vapor de água a 120 graus. Está escrito isso aqui, né? Tem uma entrada de vapor de água a 120 graus e uma saída para água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus, certo? Então, a primeira coisa que acontece, o vapor de água é resfriado a vapor de água a 100 graus. Ele só pode mudar de estado se chegar a 100 graus. Então, vapor de água a 120, ele é resfriado a vapor de água a 100. O calor que é usado para isso é chamado calor sensível. Calor sensível é o nome que se dá para a quantidade de calor responsável por mudança de temperatura. Então, se a água está a 50 graus, ela é aquecida até 80 graus, essa quantidade de calor chama calor sensível, porque foi usada para mudança de temperatura. Se a água está a 100 graus no estado líquido, passa para 100 graus no estado de vapor, esse calor chama calor latente, né? Que é aquele responsável por mudança de estado. Então, aqui, para levar a água de 120 a 100, foi mudança de temperatura. Então, o calor chama calor sensível. Agora, depois, tem uma saída para água líquida, né? Porque o vapor, ele chega a 100 e depois a água se condensa, ela passa para o estado líquido. Então, há também aqui um calor latente de condensação. A água se condensa, passa para o estado líquido a 100 graus. Tá? Ele diz que está em equilíbrio com o vapor a 100 graus. Então, ela fica líquida a 100 graus. Não vai esfriar para 80. Está escrito aqui, né, que fica em equilíbrio com o vapor a 100. Então, quais são os processos? O vapor a 120 se resfria até 100 e esse calor todo é absorvido ali pelo leite, né, que vai perdendo água e vai virando doce de leite. E ainda isso continua com
o vapor de água virando água líquida. Então eu tenho calor sensível e calor latente de condensação. Por isso a resposta é a D, ó, calor sensível e calor latente de condensação. Ok? Resposta D. Vamos agora ao nosso último exercício dessa primeira série. Como eu disse, eu dividi em 3, né? Questão 97. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, o lixo. É competência dos municípios. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidente por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerossóis, por exemplo, desodorante, inseticidas e repelentes. A temperatura elevada provoca vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem. Olha que coisa, que denúncia, né? Olha que legal essa questão do Enem. Eu mesmo não sabia disso. Vocês sabiam disso? Que tem município que incinera frasco, que tem coisa lá dentro que pode explodir. Olha que coisa. É muito legal. Esse tipo de enfoque de questão do Enem é muito legal. A gente aprende lendo, né? E depois resolvendo. Vocês vão ver a consequência, que legal disso. Aqui o enunciado continua. Suponha um frasco metálico de um aerossol de capacidade igual a 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius no momento da explosão. Considere R é a constante universal dos gases, né? 0,082 litros vezes atmosfera, é pressão, né? Pressão atmosférica, uma atmosfera, sobre mol Kelvin. A pressão em atmosfera dentro do frasco no momento da explosão é mais próxima de... Bom, vamos resolver isso, né? Vamos resolver aqui. Olha, o volume, então, do gás dentro do frasco é 100 ml, que corresponde a 0,1 litros. Eu tive que transformar para litros, porque vejo aqui a unidade do R, da constante universal dos gases perfeitos. É L, litros. Litros, volume em litros, pressão em atmosferas, número de mols, mol, né? Claro, e temperatura Kelvin. Bom, então número de mol é 0,1 mol. A temperatura, tem que lembrar, quando se trata de gases perfeitos, sempre é dada em Kelvin. Então, 650 graus Celsius, como é que eu passo para Kelvin? Somando 273. Isso vai dar 923 Kelvin. Então, essa é a temperatura lá dentro do frasco. Isso, claro, porque está sendo incinerado, né? Tá certo? Eles jogaram fogo lá no lixo, chegou a 650 graus. Bom, a constante universal dos gases aqui é dada, né? 0,082. E eu vou lembrar da equação de Clapeyron, equação dos gases perfeitos. PV igual a nRT. Teria que lembrar isso, senão não faz o exercício. PV igual a nRT. Tá legal? Veja, eu sei o volume, número de mols, o R e a temperatura. E vou achar a pressão. Pressão vezes volume, que é 0,1. Número de moles, 0,1. R é dado. Temperatura é dada, tá certo? Esse 0,1 aqui, eu posso cortar 0,1 com 0,1, né? Tá certo? Faça essa conta. 0,082 vezes 923 vai dar 75,686 atmosferas, que é aproximadamente 76 atmosferas. E, portanto, alternativa C. Veja, pessoal, 76 atmosferas. Quem é que lembra qual é a pressão atmosférica ao nível do mar? É uma atmosfera. Uma atmosfera. Se você desce a 10 metros de profundidade na água do mar ou não, no rio, no lago, aumenta uma atmosfera. Ou seja, vai para 2 atmosferas. E já começa a ter uma certa dor de ouvido, hein? Você desce mais 10 metros na água, ou seja, 20 metros, a pressão é 3 atmosferas. A coisa já começa a ficar, não é para qualquer um, não. Veja que a pressão aqui, no momento da explosão, era 76 atmosferas. É uma explosão razoável, né? Altamente perigosa. Como é que o pessoal bota fogo numa coisa dessa? Imagina se tem 20, 30, 50, 100 desses frascos e tem gente ali perto, né? Você pode voar lata para tudo que é lado, né? É um perigo isso. Olha só que denúncia interessante. É um exercício do Enem. Eu aprendi com ele. Eu não sabia que botavam fogo nessas coisas. Valeu, pessoal. Nós nos vemos na próxima série de exercícios do Enem 2023.